programa Gente em Destaque vai conversar hoje com o ex-vereador, ex-deputado estadual, ex-deputado federal aqui de Jacareí, Sr. Luiz Máximo. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado, agradeço pelo convite. É sempre uma satisfação falar com você e com a TV Câmara. Queria começar essa trajetória, essa nossa conversa, falando um pouquinho da sua história aqui na cidade. O senhor é de uma família muito tradicional aqui em Jacareí, E o que o senhor lembra da sua infância? Porque o senhor conheceu uma Jacareí que hoje quase praticamente ninguém conhece, que é a Jacareí dos anos 30, dos anos 40. Como é que era essa cidade? Olha, Rodrigo, quando eu vou numa reunião, numa conversa, seja uma reunião solene ou não, e o assunto é invocar a memória, isso sempre me faz lembrar um autor que eu costumo, sempre que tenho oportunidade de repetir, James Joyce. Um autor irlandês que ficou celebrizado pela sua grande obra épica, Ulisses. Em uma determinada passagem do livro, ele diz: o passado ainda não morreu e sequer passou. Passado até agora não morreu e ainda não passou. Nada há de mais presente, existe mais presente do que a gente reviver o passado. Afinal, é o passado que nos diz quem a gente é, de onde a gente veio, e o passado também, às vezes, fornece luzes para que nós possamos caminhar para o futuro. Então, quando falo o passado, eu me emociono. Eu me emociono principalmente quando você diz a década de meu nascimento, de lá para cá, falar sobre a Jacareí que não existe mais. A minha Jacareí, a Jacareí de todos da minha geração, não existe mais. Ela se desenvolveu demasiadamente, Ela cresceu, a população aumentou, muita gente de fora veio aqui enriquecer a cidade com o seu trabalho, com a sua presença, Então não existe mais a Jacareí. Mas eu me recordo dela com muita saudade. Que era uma Jacareí sem asfalto nas ruas? Sem asfalto. Olha, Rodrigo, eu nasci em Jacareí. Olha quanto tempo já faz. 8 de março de 1933. E vendo todo esse tempo que eu vivi, eu chego à conclusão, é triste, mas realidade, que eu tenho menos tempo para viver do que eu já vivi até agora. Então, essa é uma realidade da vida, mas isso, nessa altura da vida, isso me dá uma tranquilidade, uma confiança de eu poder olhar para o passado, ver a vida que eu tive e que eu tenho até agora, e só posso agradecer a Deus. Que apesar de todas as dificuldades, de todos os percalços, eu consegui na vida aquilo que eu desejava e o mais importante, constituir uma família belíssima. Então, para você ter ideia, Rodrigo, estou casado há mais de 60 anos. 60 anos de casamento, Tenho 2 filhas, tenho 2 netas. Então a gente tem um casamento feliz, então só posso agradecer a Deus. Mas isso foi conquistado através de muita crença, com muito amor e perseverança. Eu nasci aqui em Jacareí no dia 8 de março de 1933. Minha mãe deu à luz a mim na casa de número 29, da antiga Rua do Carmo, hoje Rua Doutor Pompílio Mercadante. E nesse quadrilátero, Rua do Carmo, hoje Doutor Pompílio Mercadante, Conde José Bento, José Américo da Silva, a praça em frente ao Cine Rio Branco, a Praça Conde Fronten, mais a Rua Barbosa, até o final onde tinha o Campo de Elvira, era, vamos assim dizer, a proteção, o meu território. Era o território meu e dos meus amigos. O senhor brincou muito ali? Nossa, ali que nós vivíamos. Amigos dos quais eu sinto uma profunda saudade. Muitos deles já não estão mais aqui na nossa presença, e a eles eu envio daqui uma corbeia de saudades, porque aprendi muito com esses meus amigos.
E nós víamos, era a família dos Cambusanos, o Hélio, o Dionísio, do outro lado tinha o Grandezinho, tinha o João, tinha ainda mais o Gibi. Eram os amigos nossos e nós, naquele tempo, usávamos calça curta. Andávamos descalço. E nós jogávamos futebol na rua Cônego José Bento, naquele trecho entre a rua do Pompílio Mercadante, a rua João Mérito da Silva, morava ali no meio, nós colocávamos 2 tijolos para fazer trave, como se fosse a trave. 2 tijolos aqui, 2 tijolos ali, e jogávamos com bola de pano, bola de meia. Nós com a meia só fazíamos a bola e descalço, nós jogávamos futebol ali. E a gente aprontava umas e outras próprias da idade, mas era um momento muito feliz. Enfim, a minha infância, a minha adolescência, eu vivi nesse território, dessa parte, do qual tenho uma saudade profunda. Cada vez que por ali eu passo, eu me lembro, eu tenho vontade de chorar. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os seus pais e sobre a importância deles na sua formação. Ah, sim. A mamãe, ela nasceu no estado de Minas Gerais, Natália, uma filha e Máximo, na cidade de São João Nepomuceno. Os pais delas, meus avós, eram italianos, imigrantes. Meu pai nasceu em Jacareí, filho de Albano Máximo e de Luísa Máximo. O papai, ele teve um início de vida bom, porque meu avô, Albano Máximo, ele detinha uma espécie de monopólio do cinema aqui no Vale do Paraíba, que era a grande novidade, naquele tempo cinema mudo, depois o cinema falado. Ele tinha cinema em Jacareí, Santa Branca, tinha cinema até em São José dos Campos e Taubaté. Ele tinha cinema. Então, naquela ocasião, a situação de meu avô permitia que os filhos dele, inclusive meu pai, tivessem frequência em uma escola de nível bom. E meu pai foi para a Colégio São Bento, na capital. Até hoje, uma das principais escolas de ensino do Brasil. E o papai ficou lá bastante tempo. Quando estava terminando o curso, ele ia se formar, estava formando, já tinha terminado o curso, ia se preparar para fazer exame para medicina, que o papai queria ser médico. Veio aquela crise de 1928, se eu não me engano, e deu uma crise mundial, né? Afetou os Estados Unidos, o mundo inteiro. E meu avô acabou perdendo boa parte dos cinemas que ele tinha. Então, ele praticamente teve que tirar os filhos da escola. Os outros filhos dele, o tio Nilo, o tio Liceu, estudavam no Diocesano em Taubaté, que era internato. O papai de São Bento teve que tirar e todos tiveram que vir trabalhar. Então, vieram trabalhar. O tio Nilo foi trabalhar na Light, o tio Liceu trabalhar em concerto de rádio. E o papai foi trabalhar na fábrica de meias, ali perto da delegacia seccional. Ali tinha uma fábrica de meias. O papai trabalhava de dia e chegava ao final da tarde, ele pegava uma motocicleta, ia para São José dos Campos, para estudar então para professor. Que a medicina já tinha ficado um sonho distante para ele. E o papai, com muita perseverança, trabalhando na fábrica e estudando em São José, ele formou-se professor. Só interromper um pouquinho, na trajetória do seu pai, depois de ele já adulto, o senhor também já adulto, ele manifestou alguma vez uma frustração por não ter concluído a faculdade de medicina? Não. Ele, não sei, se ele sentia uma frustração, sentia um sentimento, ele não revelava para a gente. O papai foi um homem de muita luta, a grande preocupação dele tornou-se a educação. Tanto que aqui em Jacareí, os professores antigos, não há um que não se lembre com carinho de meu pai. Ele estimulava as pessoas a estudarem, não é? E ele lutou muito para isso. A mamãe foi uma grande mãe para mim, mamãe Natália, uma grande companheira de meu pai. Os dois sempre juntos, tinha evidentemente aqueles atritos que de vez em quando é comum entre os casais, mas viveram um bom tempo junto, não é? E o papai, quando ele foi prefeito, quando ele foi vereador, depois prefeito, eu acompanhei a carreira do papai. Ele começou a se interessar por política nos anos 40, mais ou menos? Antes disso até, que o papai foi vereador pelo Partido Constitucionalista, depois da Revolução. Ele foi o vereador mais votado naquela ocasião.
Papai, naquele tempo, inclusive, chegou a ser presidente do sindicato em Jacareí. Presidente do sindicato de Jacareí. Depois o papai começou a se interessar pela política, porque meu avô, Urbano, né? Ele acabou sendo uma espécie de líder político da cidade. Embora português, mas ele era uma pessoa muito estimada, ele tinha uma carranca, mas era muito legal. Ele ficava na porta do cinema, ele via uma pessoa lá começar o cinema, e as pessoas pobres passavam assim, mandava entrar no cinema, né? E a mamãe sempre ajudou o papai. Papai faleceu de um derrame no dia 13 de julho de 1968. Eu não esqueço mais, porque eu estava nessa ocasião em Ubatuba, no hotel, passando uns dias de feriados com a minha família, quando a polícia, uma da madrugada, bate na porta do hotel, me localizaram lá, que meu tio Nilo tinha ligado para lá, pedia a polícia me localizar. Me localizei e dar notícia que eu viesse embora imediatamente, que meu pai estava. E morreu jovem, com 59 anos. 58, 59 anos. Morreu muito jovem. A mamãe já viveu mais tempo do que ele. A mamãe faleceu, você veja, meu pai faleceu no dia 13 de julho. A mamãe faleceu no dia 12 de julho e foi enterrado no dia 13 de julho de 2006. Então a mamãe viveu bem mais tempo do que ele, não é? Então a mamãe teve uma vida longeva. Mas os dois, vamos dizer, tiveram uma vida frutífera, tiveram 4 filhos, 2 faleceram crianças ainda, uma irmãzinha minha, a Luizinha, faleceu jovem, e outro meu irmão Antoninho. E ficaram apenas o Leônidas, meu irmão, e eu, Onda, que era o orgulho da família como jogador de futebol, fui um grande centroavante, inclusive fez estágio, Onda, né, no Corinthians e no São Paulo, mas daí no Corinthians ele falou que lá o pessoal sabotava no treino, porque ele era novo, então queria que ele ficasse dormindo em São Paulo, alojamento. Falou com o papai falou não. Enquanto você for vivo, você tiver até barba branca, você tem que estudar. O futebol não vai te dar futuro. E foi isso aí, fez, meu irmão não deixou ele por lá. Mandou ele estudar, ele estudou, e no próprio futebol acabou sofrendo uma pancada no pâncreas. Quer dizer, o profissionalismo para ele acabou. Tá certo, a gente vai continuar essa conversa com o deputado Luiz Máximo daqui a pouco. Gente em Destaque volta já.